Bonjour, pessoal! Olha aí nós aqui, né, amor? Mais Faltou vídeo. tudo bem com você? O Hugo já tá treinado, né? Pra quem não conhece, a gente tá caindo de paraquedas aqui no canal. Meu nome é Camila, meu esposo Gustavo. A gente mora aqui em Paris há 4 anos e hoje o nosso vídeo é muito da hora, né, amor? A gente vai trabalhar aqui um conteúdo muito importante, muito interessante, que inclusive vocês lá no Instagram, quem me acompanha no Instagram, vou deixar aqui meu arroba. Se você ainda não me acompanha, vai lá me acompanhar, porque lá a gente troca muita ideia o dia todo, a gente compartilha muito do nosso dia a dia aqui também, né, amor? Mas lá, enquanto eu conversava com o pessoal, muita gente perguntou a respeito do nosso apartamento, nosso primeiro imóvel aqui em Paris, que a gente comprou, e a gente vai contar os detalhes, como funciona, o que é diferente que acontece aqui em Paris, como que a gente conseguiu nosso apartamento aqui em Paris também, se dá pra financiar, se não dá, se é só à vista, qual que é o processo burocrático. Então, se vocês têm dúvidas a respeito desse assunto, desse tema, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês. E já começa o quê? Já começa dando like neste vídeo, porque nós estamos aqui exatamente dia 28 de dezembro de 2020, quase virando o ano, gravando esse vídeo aqui pra vocês, com todo carinho, né, com toda a dedicação do mundo, e a gente só pede aí em troca um like pra ajudar o canal, ajudar na divulgação aqui do conteúdo, tá bom? Então bora lá, Gu? Partiu! Partiu! Então vamos começar aqui o vídeo contando da onde surgiu essa história da gente comprar um AP aqui em Paris, como que surgiu esse desejo, se a gente já tinha essa vontade de comprar um apartamento em Paris, porque uma coisa é a gente mudar, né? Uma coisa é a gente vir pra cá mudar, ter essa experiência de mudança, de vivência no país, e outra coisa bem diferente já é comprar um imóvel aqui, né? Já muda um pouco assim a ideia, a lógica, né, da gente estar aqui morando em Paris. Vou deixar o Hugo começar aqui. Conta aí, Hugo, como é que foi pra gente começar assim a pensar nessa mudança, né? Nessa mudança de compra mesmo, né? De um apartamento aqui em Paris. A gente tá morando de aluguel desde quando a gente chegou por aqui, e na França, diferente do Brasil, a gente viu que tava valendo mais a pena comprar um imóvel do que continuar alugando. E isso fez mais sentido ainda pra gente, porque a gente decidiu que a gente ia ficar mais anos aqui ainda, né? Então a gente falou, vamos procurar alguma coisa. Daí a gente começou a procurar. Daí procura. Quem sabe disso, isso acho que é a mesma coisa no mundo inteiro, né? Quando você vai procurar coisa pra comprar, você procura um monte de coisa. Sim. A gente visitou um apartamento aqui, né, amor? Na mesma cidade que a nossa, de um casal com um filho, 2 filhos, não lembro. Eles estavam se mudando porque a família cresceu. Além disso, a gente começou a ver também no banco, antes de achar qualquer coisa, o quanto que eu podia emprestar do banco, porque eu não tinha dinheiro pra chegar lá e pagar a vista, ó. Só um resumo pra vocês, quem tem realmente uma renda mesmo aqui em casa é o Gu, né? A minha renda vem do YouTube, vem do meu trabalho aqui com vocês, por isso que eu insisto tanto que vocês apoiem aqui o conteúdo, porque também me ajuda, é um dinheiro que entra pra gente aqui, né, amor? E, enfim, é meu trabalho, né? E a renda principal é do Gustavo. Então, em 4 anos que a gente tá aqui, a gente fez um pé de meia aí um pouquinho no banco, não é aquele dinheiro, né, pra tudo na vida, mas a gente juntou um pouquinho no banco e a gente tava vendo essa questão da casa, só que a gente sabia que o que a gente tem no banco não daria pra comprar à vista um apartamento, né, mesmo a gente não estando morando exatamente dentro de Paris, e a gente vai contar um pouquinho disso também pra vocês. É muito caro comprar à vista, né, aqui um apartamento, uma casa, enfim. Então a gente não tinha todo esse dinheiro, a gente foi atrás de saber como que era o financiamento aqui, né, Gu? E quanto que mais do que como era, quanto que eu podia pegar, né? Exatamente. Como é que foi? A gente chegou lá no banco, como é que foi, amor? Na verdade, no começo foi muito simples. A gerente lá do banco, ela fez todas as simulações lá, a partir do meu salário, a nossa renda, o tipo de contrato que eu tinha. Então, basicamente, tipo no Brasil, você pode financiar e pagar por mês, ter uma parcela para pagar por mês de aproximadamente 30% do seu salário líquido, da sua renda líquida, né? No nosso caso, meu salário. Daí ela fez as contas lá e a gente, com isso, teve mais base e começamos a procurar mais. Fomos em imobiliária também, vimos em alguns sites que faz venda. E o banco também oferecia imóveis também. E em uma dessas ocasiões, eles falaram assim pra gente, vocês não querem ver um na planta? Porque até então a gente tava vendo só apartamentos
prontos. Daí o banco falou, vê esse daqui na planta, tal, esse cabe no orçamento de vocês. Bom, daí a gente começou a ver justamente o apartamento que a gente comprou, daí a gente começou a ver. Ponto importante a gente falar aqui é que o banco ajudou a gente a ver as casas que já existiam na cidade, né? E isso não é comum, pelo menos até onde eu sei no Brasil, são só as imobiliárias que fazem esse trabalho de fazer procura de casa e tal, indicar a casa e tal. Mas só as imóvel que tá na planta. Exato. Planta é bom, né? Só imóvel que tá na planta. Imóvel que não tá na planta, o banco também não mostra, não. É só construção. Eles indicam, né? E falando um pouquinho de imobiliária, tem alguns vídeos de algumas pessoas falando que o tratamento de imobiliária é horrível, é péssimo aqui na França e tudo. E assim, gente, a gente não foi atrás de imobiliária, né? Várias imobiliárias, ou né, ficamos em cima de imobiliária. Não foi assim com a gente, porque a gente viu com o banco e fechou com o banco. A gente só foi em uma imobiliária aqui da nossa cidade e conversamos um pouco ali com a pessoa que nos atendeu, inclusive, muito bem, foi muito atencioso, ligou depois pra gente pra tirar algumas dúvidas e tudo. Então, assim, mas não é o tipo de talvez, tratamento que a gente já tem no Brasil, de eles ficarem, viu, tem essa casa, viu, tem essa casa, viu, tem essa casa. Não é, sabe? A gente sabe que no Brasil isso é comum, né, dos atendentes dentro da imobiliária ficarem, assim, desesperados pra gente alugar com eles e tudo mais. Não é bem assim que funciona aqui, é muito mais você correndo atrás, tanto que existem sites que eu, inclusive, vou deixar aqui no box de informação pra vocês, quem tiver interesse, dá uma olhada, porque essa casa que a gente tá hoje, que a gente alugou, a gente, inclusive, achou no Le Bon Coin, né, amor? Que não é um site especializado em aluguel de casas, tá? É um site que você busca várias coisas ali, né, Gu? O que você precisa pra casa você acha ali, e tem alguns anúncios de casa, a gente achou a nossa casa nesse site, Le Bon Coin, mas tem sites específicos de imobiliárias que vocês podem procurar, e é muito mais assim, vai você! Entendeu? Aqui é tudo pega e faça você mesmo. A maioria das coisas é tudo pega e faça você mesmo. E com a gente, com relação à casa, também foi assim. Então, resumidamente, a gente fechou com o banco, né? E lá a nossa gerente viu as nossas condições, avaliou o que seria possível. E aí eu queria que você falasse, amor, com relação aos benefícios que a gente teve também de financiamento, porque a nossa casa, a gente foi financiada, como eu falei pra vocês, né? Não foi comprada à vista. Na verdade, além disso, antes de falar de financiamento, por que a gente decidiu daí comprar algo na planta e não algo já pronto, né? A grande vantagem de algo fora da planta, né, algo já usado, é que você, comprou isso, assinou tal, você já faz a mudança. Essa é a grande vantagem. Mas a gente olhou pelas desvantagens daí que tem. Primeiro, é difícil você achar algo que estava no nosso orçamento, algo recente, né? Um prédio construído recente, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Então, o que a gente achava já era muito antigo e os condomínios já eram meio que elevados, o risco de você ter que pagar umas reformas, algumas coisas era maior. Então, a gente acabou optando daí pelo na planta. E aí, mas mais um benefício de comprar na planta é que a assinatura no cartório daí é mais barato. Geralmente, a assinatura no cartório de um imóvel na planta gira em torno de 3,5% do valor do imóvel. E se não é na planta, se já é usado, é em torno de 8%. Então é considerável. É um valor ali que a gente economizou bem considerável. E isso que o Gu falou é bem importante, gente, porque assim, Paris, França, é um país muito, muito antigo, tá? Os prédios são antigos, então assim, a gente tá acostumado no Brasil aos prédios serem muito novos, né? As casas serem muito grandes também, né, Gu? E as casas aqui são bem menores do que no Brasil e os prédios são muito antigos, então assim, a gente ficou realmente assim, bem mais tentado a comprar uma planta, até porque a nossa gerente foi muito franca com a gente, no sentido de falar, olha, quando você compra um imóvel já usado, né? Ele tem anos de vida, a gente não sabe o que tá comprando ali, né? E como eu já até falei pra vocês, aqui nosso apartamento tem um problema de isolação, porque é um prédio muito antigo, a isolação já é muito, né? Nem na época lá atrás nem fizeram uma isolação assim direito, né? Então esse prédio é novo, tem uma certificação de 10 anos, é uma tecnologia nova na construção, né? Para isolamento térmico. Então assim, a gente sabe o que a gente tá comprando tudo ali zero, né? Não vai ter problema nenhum. E, geralmente, quando você vê um apartamento
apartamento aqui, os proprietários passam uma tinta bonita, né, dá uma arrumadinha ali, mas aí depois, com o tempo, você vai vendo que as coisas vai caindo, né, o prédio vai deteriorando, onde você tá pode acontecer alguns problemas e você vai ter que gastar com aquilo ali, você na verdade nem sabe o quanto, né, pode encontrar um mega problema ali que o proprietário não te falou e que você vai ter que gastar depois. Então assim, a gente se livrou dessa parte, né, comprando um apartamento na planta, a gente se livrou dessa parte e pra nós isso é, né, Gu, é uma tranquilidade a mais. E falando do processo burocrático em si, o Gu falou, né, que teve aí essa questão do notaire que a gente paga, que é o cartório, né, que tem essa vantagem também, mas também tivemos uma vantagem no financiamento mesmo, né, Gu? Sim, porque a gente nem sabia, na verdade, o banco falou isso pra gente, depois eu fui pesquisar direito o que era o empréstimo a taxa zero oferecido pelo governo. Então, a gente pôde financiar cerca de 40% do nosso imóvel com um empréstimo a taxa zero. E isso você é elegível somente se você não é proprietário já de um imóvel nos últimos 2 anos e se você não ganha acima de um X lá. Daí tem toda uma tabela lá pra você ver o X, né, que corresponde a você e aonde está a casa, né, na França. Então, a gente conseguiu isso e isso ajudou muito. Além disso, os empréstimos aqui, os juros são muito baixos. A gente financiou integralmente o nosso apartamento, além de financiar o cartório. Então, foi o preço do apartamento mais do cartório, tudo financiado, 100%. E o valor do empréstimo, fora o empréstimo a zero de taxa, o outro empréstimo foi em 1,7 a taxa ao ano. Então uma taxa que não existe no Brasil, nada comparado a isso. E hoje a taxa, porque a gente já fechou faz mais de um ano, ainda está mais baixa, girando em torno de 1,4 a 1,3%. Então, assim, para vocês verem que realmente compensa, pra gente foi muito bom pensar em comprar um apartamento com todas essas condições, beneficiando aí, né, ajudando a gente a fazer essa compra. Mas como o Gustavo falou, né, depende muito do seu salário, de quanto que o banco vai avaliar para vocês ali e tudo. Claro que tem alguns incentivos, né, isso a gente tá contando a nossa história e pode ser que outra pessoa que esteja comprando na planta não seja exatamente assim, aí depende das condições, né, do banco e tudo mais, mas para nós foi assim e geralmente tem sim essas facilidades, né, essas facilitações aí de quem quer comprar um imóvel aqui em Paris, tá? Então pra nós foi muito bacana isso, né, amor? E aliás, Paris não é Paris. Conte. Primeiro, a gente já não mora em Paris, gente, vocês sabem. A gente mora na região de Paris. E a gente comprou na mesma cidade que a nossa, porque a Ká já falou em outros vídeos, até no Instagram, dentro de Paris é muito caro. Só para vocês terem uma noção, o preço do metro quadrado aqui na nossa cidade e nas cidades em volta aí na região, né, é cerca de aí uns 4.000 euros em média o metro quadrado. E na região de Paris, isso quase triplica, vai para em média uns 11.000 euros e dependendo do bairro lá em Paris, 17.000 euros o metro quadrado, 20.000 euros o metro quadrado, o negócio caiu, né? Milionário. Na bunda, como diz a minha mãe. É muito caro, gente, comprar um imóvel, até mesmo alugar. Quando a gente se mudou aqui a gente fala região parisiense, né? Île-de-France. Então, a gente tá na região 78, cidade de Poissy. Então, a gente comprou aqui na nossa mesma cidade. Coincidentemente, a gente achou o apartamento aqui na mesma cidade que a gente mora. A gente ama estar aqui, é uma cidade que a gente... Desculpa interromper. Tem mais uma vantagem ainda, que eu não contei. A gente ainda descobriu que esse apartamento aí na planta que está sendo construído, que a gente comprou, tinha mais uma vantagem, que era em relação ao imposto que a gente tinha que pagar, que como o apartamento ele está sendo construído num bairro que eles estão, como eu posso falar, reconstruindo, refazendo esse bairro todo, então lá o imposto que geralmente a gente ia ter que pagar de 20%, a gente está pagando 5,5%. Então, ó, jackpot. Realmente foi assim, o momento da gente fazer essa compra, né? Eu lembro assim que a gente tava olhando, né, Gu, mas nem imaginava que ia ser algo tão bom pra gente. Ao comprar esse apartamento na planta, fica pronto quando, Gu? Fica pronto em segundo semestre de 2022. 2022, porque nós tivemos um atraso considerável aí por conta do coronavírus, né, a pandemia. E deu uma atrasada aí, mas nada que nos desanime, porque a gente é tudo brasileiro,
tem essa história de desânimo, né? Mas voltando aí um pouquinho, essa coisa de morar exatamente dentro de Paris, inclusive quem me acompanha aqui, uma das dores de quem vem a turismo é devido ao valor aí do Airbnb, o valor do hotel, gente, realmente é caro, tá? Então, assim, é um valor aí. Quem mora dentro de Paris tá, né? Ou a empresa tá pagando, né? Às vezes a pessoa vem para trabalho, a empresa paga para ela uma casa para ela residir ali mais dentro de Paris. Mas geralmente quem se muda e não vem por conta de uma empresa precisa procurar na região, né? Ile-de-France. Então vamos pensar que Paris é aqui no meio e Ile-de-France é o que fica ao redor, né? Então assim, a gente não tem uma dimensão geralmente. Vou contar um negócio pra vocês. Até o Neymar não mora em Paris. Olha, ele mora na região de Paris. Ah, Neymar, te desmascaramos aqui neste canal. Mas tem muita região de Paris aí que tem uns cidades ricas, né? Tem uma cidade umas bem mansões, ricas, assim, maravilhosas. Né? Ele não é um apartamento, né? É uma mansão. Exatamente. Então, gente, pra vocês terem uma dimensão, realmente é muito caro. A nossa casa aqui de 44, que eu sempre falo 42. 44 metros quadrados. E a nossa próxima casa é de quanto? 68 metros quadrados, né? Mais um terraço Mais de um 10 terraço. metros quadrados. Que, gente, juro pra vocês, parece brincadeira quem tá ouvindo no Brasil. Nossa, um terraço de 10 metros. Mas, gente, aqui é tudo muito pequeno. Se você tem um terraço em casa, você é a pessoa mais rica deste universo aqui em Paris, Com entendeu? certeza. Então, assim, E a gente vai ter 2 quartos lá. Aqui a gente só tem um, lá a gente vai ter 2. Mas a gente ficou muito feliz, né, Gu? Assim, pra nós foi um acontecimento muito importante das nossas vidas aqui. Na verdade, até hoje a gente não acredita que deu tão certo, assim, que está dando tão certo, assim, os nossos planos, né? Porque quando a gente veio pra mudar pra França, a gente não imaginava que as coisas iam correr bem nesse sentido, e graças a Deus as coisas foram dando muito certo nesse sentido. Teve incentivo do governo, enfim, algumas portas se abriram aí. Mas falando aí um pouquinho do processo burocrático, basicamente foi isso, né? Basicamente foi isso, e só pra terminar, na verdade, essa parte do processo de financiamento, daí vocês perguntam, mas vocês estão pagando aluguel e já estão pagando financiamento? Não, ainda não. Eu não sei como funciona isso no Brasil, mas tem um seguro que a gente faz, que até a gente não entrar no imóvel, a gente não começa a pagar o financiamento ainda. Então o banco ele já está pagando lá a construtora para subir o prédio, mas a gente não está pagando o financiamento ainda. A única coisa que a gente começa a pagar conforme eles forem desbloqueando lá os empréstimos é os juros. E isso a gente calculou e não vai chegar a mais de 200 euros aí por mês, meses antes da gente estar entrando no apartamento efetivamente. Então dava para encaixar esse valorzinho a mais que vai subir conforme os desbloqueios de fundo forem acontecendo. Então é por isso que é possível, né? Senão não teria como pagar o financiamento já e continuar pagando um aluguel de um apartamento. Exatamente. E tamo aí, né? 2022 tá chegando. Yes. E agora a gente vai para as perguntinhas que vocês fizeram lá na caixa de perguntas do Instagram, tá? Então eu vou abrir aqui as perguntinhas, o Guguzeira vai estar respondendo e eu também. É isso aí. Pergunta que vocês fizeram: vai ter vista para a Torre Eiffel, Guguzeira? Não é em Paris, já falamos, então não vai ter vista. É uma localização mais próxima ou mais longe de Paris? Em relação ao que a gente mora é a mesma coisa, é a mesma cidade. E já explicando também um pouquinho pra vocês, né? Às vezes até lá no meu Instagram eu falo pra vocês: o Guguzeira foi pra Paris hoje, tarará, tarará. Quanto tempo de trem, Gu, a gente mora da nossa cidade até dentro ali no meio de Paris? 20 minutos, meia hora, dependendo de onde você vai lá em Paris. Então, e a gente, assim, gente, conseguiu pagar um aluguel bem mais em conta do que dentro de Paris. Claro, né, com esse distanciamento de pegar trem, às vezes até ônibus, porque a gente pega trem e ônibus pra chegar na nossa casa. Mesmo assim, né, é perto, é próximo, tá? Então, assim, vale a pena morar na região parisiense do que dentro, se você não tem uma boa condição pra se manter dentro de Paris, tá bom? Qual o bairro? A gente falou, né, que é dentro da nossa cidade, que chama Poissy, uma cidade que a gente gosta bastante, né, Gu? O prefeito é pop. O prefeito é muito da hora, ele posta várias coisas no Facebook, é muito legal, assim, é uma cidade que a gente, desde sempre, desde quando a gente pisou aqui dentro de Paris, a gente ficou, a gente mora aqui. Até adora. Macron já veio visitar aqui nós. Exatamente. Não a gente, né, a cidade. E a gente fica, assim, basicamente do lado de uma cidade que é, inclusive, muito bonita, que chama Saint-Germain-en-Laye, que é uma cidade bem mais cara, inclusive, né, mas é uma cidade maravilhosa e, enfim.
Posso É ir. isso aí. Vai ter tour no apartamento novo? Ah, Biansu, isso é pergunta... Claro, meus amigos, vai ter com certeza. E a vista da nossa casa vai ter bastante árvores, como é que vai ser? Vai ser bonito lá? Olha, verdes? segundo ali o planejamento, vai ter um jardim, eu não sei se vai ter árvore, essas coisas, mas vai ter um jardim. E logo ali do ladinho tem um castelo, mas eu não sei se na nossa janela vai dar pra ver. Isso a gente só vai descobrir realmente quando a gente mudar. Exatamente. E uma última perguntinha que eu sei que vocês acabam perguntando bastante. Eu não sei se a gente sabe responder exatamente, mas vamos tentar. Quais as melhores regiões para se verificar valores de aluguel de casa aqui, né, em Ile-de-France? Aqui Olha, Poissy é uma boa região, né? Eu sinceramente não conheço todas as regiões para falarem para vocês, mas essa região dos 78, departamento de Yvelines, é muito boa. Tem coisas caras, porque, por exemplo, tem a região de Versalhes também. Então, não vai ver apartamento em Versalhes, que é caríssimo, como em Paris. Mas... tem outras cidades ali que são muito em conta. Geralmente as pessoas consideram aí ver próximo de uma linha de trem, ou não tão próximo, mas que você pega um ônibus e vai para essa linha de trem. Então essa região é muito boa. Então se você não se incomoda de levar 1 hora para realmente chegar em Paris ali, saindo da sua casa e chegar ali no seu trabalho, né? É perfeito. Sim. Senão você mora mais perto de Paris, só que você mora num quadradinho mais pequeno e mais caro, tá? Quanto mais dentro de Paris, menor é o apartamento, geralmente, o estúdio até, né? E mais caro por causa do metro quadrado que o Gustavo já falou, que é muito caro, tá? Realmente é muito caro comprar aqui, alugar, enfim. Mas é isso aí, gente. Se sobrou dúvidas, vocês deixem nos comentários que a gente, se precisar, faz outro vídeo. Se vocês gostaram e curtiram esse vídeo, deixa like, não deixa de se inscrever, porque esse é um dos primeiros vídeos de muitos outros assuntos que a gente vai estar tratando aqui, trazendo pra vocês da nossa vida, da nossa experiência, compartilhando com vocês mesmo dicas reais, tá? Da gente que mora aqui há 4 anos e que a gente quer passar tudo que a gente pode passar pra ajudar vocês aí no planejamento de vocês. E lembrando que aqui no box a gente vai deixar sites que a gente faz procura também com relação a aluguel de casa e tal, etc, tá bom? Pra ajudar vocês também, certo? Valeu, pessoal! Valeu, um pessoal! Grande abraço! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!